Bom dia, pessoal. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a cirurgia de redução das mamas, tecnicamente conhecida como mamoplastia redutora. Basicamente, o que a gente pode esclarecer em relação a essa cirurgia? Normalmente ela está indicada em pacientes que têm uma mama muito grande ou com muita queda. É comum existir uma confusão entre o tamanho das mamas e a queda das mamas. Então, muitas vezes as mulheres chegam ao consultório alegando que as mamas são muito grandes e que tem que usar o sutiã, tem que puxar muito a alça do sutiã. Mas quando você faz o exame físico, você observa que o problema maior é a queda das mamas e não o peso das mamas. Normalmente as duas coisas estão associadas. Então, em grande parte dos casos, a gente tem uma mama grande e que por sua vez também apresenta uma queda. Mas não é incomum que a gente encontre uma mama que tem muita queda e não tem tanto volume. De qualquer forma, essa cirurgia, o termo de mamoplastia redutora, ela inclui também o que a gente chama de elevação das mamas, que seria a mastopexia. Então, para tentar deixar isso de uma forma bem simples, quando a gente diz que o paciente vai fazer uma mamoplastia redutora, nós estamos nos referindo a um reposicionamento das mamas em sua posição mais próximo de um resultado estético agradável, de acordo com cada exame físico, tá? E ao mesmo tempo com a retirada do excesso do peso das mamas. Tá? De acordo com esse peso, com o volume estimado na retirada da cirurgia, a gente pode classificar a hipertrofia das mamas em graus, desde o grau 1 até o que a gente chama de gigantomastia, que é quando a estimativa de retirada do volume das mamas é muito grande, normalmente excedendo 900 gramas de cada lado ou 1 kg de cada lado. Tá? Então, de acordo com o que a gente vai tirar, a gente classifica o tamanho e o porte da mamoplastia redutora, digamos assim. De maneira geral, a cicatriz resultante dessa cirurgia se assemelha muito com a cirurgia de elevação das mamas, que seria a mastopexia. O que modifica é a extensão dessa cicatriz. Então, a cicatriz resultante normalmente obedece ao que foi preconizado pelo cirurgião plástico Ivo Pitangui, que é a cirurgia em T invertido, tá? Em maior ou menor extensão. Existem variações técnicas onde é possível, de acordo com cada caso, que a cicatriz seja mais reduzida, tá? Mas de forma geral, as pacientes podem esperar que elas terão como resultado uma cicatriz em volta da areola, na vertical da mama e embaixo no sulco mamário, com o aspecto final de T invertido. Tá? Mas entendo que é possível, de acordo com cada caso, de acordo com a técnica da pelo cirurgião, que se use outras formas de cicatriz, como cicatriz em L, como cicatriz periareolar, se for permitido, de acordo com o seu exame físico. Tá bom? Outra dúvida muito frequente com relação à mamoplastia redutora é se a paciente pergunta se pode reduzir as mamas e ainda assim colocar uma prótese de mama. Bem, pessoal, isso é um tema bem controverso e é discutido constantemente nos congressos, tá? Muitos cirurgiões advogam que se o objetivo é a redução das mamas, não há sentido em colocar uma prótese de mama, tá? Já outros advogam que é possível sim você fazer uma redução da mama e colocar uma prótese com volume pequeno apenas para melhorar o contorno da mama. Então, essa discussão não chegou ainda a uma conclusão, mas não existe uma posição uniforme em relação a essa decisão, mas para vocês o que importa é que é possível sim retirar uma quantidade grande de volume das mamas e colocar uma prótese menor, tá? Para dar um pouco de contorno, caso seja necessário ou seja o desejo da paciente. No entanto, tem que ficar claro que existem riscos e benefícios das duas técnicas, então isso deve ser discutido em consultório, se vai colocar ou não a prótese, quais são as diferenças esperadas nos resultados e quais são as possíveis consequências de se usar ou não usar a prótese de mama, tá bom? Isso só pode ser decidido junto com o seu cirurgião, a partir do seu exame físico, do seu desejo e das suas características, tá ok? Interessante que vocês saibam também que após a realização da sua cirurgia, é possível que no pós-operatório vocês fiquem com um dreno, né? Que esse dreno permanecerá um tempo variável de acordo com o débito que a gente avalia. Então, dia a dia, você e seu cirurgião terão contato para saber se o volume que está saindo daquele dreno já permite que ele seja retirado. Então, esse é um dos cuidados pós-operatórios, tá? Alguns cirurgiões optam por não usar dreno, isso é possível também, de acordo com a avaliação que ele tem do seu procedimento cirúrgico.
Além dos drenos que podem ou não permanecer, a paciente tem que ter ciência que ela vai ter limitação na abertura dos braços. Então, durante um período que também é variável, você não pode abrir os braços com um ângulo muito grande, né? Então, o antebraço permanece a sua movimentação, mas você tem limitações com relação a pegar objetos, esticar os braços e abri-los, né? Tanto no sentido lateral quanto no sentido anteroposterior. Tá? Então, para te ajudar nesse pós-operatório, você também vai continuar usando uma cinta cirúrgica, um sutiã cirúrgico, e o tempo do uso desse sutiã também é variável. Tá? Ele depende da conduta de cada cirurgião, mas de maneira geral ele fica por pelo menos 30 dias. Né? Ele é retirado apenas durante a troca de curativos e os cuidados que você tem que ter com a ferida operatória. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abraço para todos. Até breve.